Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nesse sabadão, hoje dia 25 de maio de 2024, muitíssimo obrigado pela sua presença, né? A gente que aqui na F1 Mania funciona sempre dessa forma, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu e nesse sabadão não vai ser diferente, tá certo? A gente tem muita coisa para contar para você. A gente tem a pole position de Charles Leclerc para contar para você. Pois é, muita coisa acontecendo nesse sabadão e claro, né? Vamos que vamos. Você que tá ao vivo com a gente aqui no Facebook da F1 Mania, no YouTube da F1 Mania, no Twitter da F1 Mania também, ali no Voices, e também no Terra TV, ao vivo na home do terra.com.br. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença, tá certo? Lembrando, você que quer conversar com a gente também, quer participar pelo chat, quer mandar sua mensagem, Facebook ou YouTube, F1 Mania, vai lá, procura. Encontrando a nossa live, você pode pegar e mandar sua mensagem também, sua pergunta, sua questão e tudo mais, beleza? Coloca na tela, a gente bate papo, a gente responde aqui ao vivo para você também, e é assim que funciona, tá certo? Muito obrigado mesmo pela sua presença, vamos que vamos. Lembrando, né, aproveita, recomenda o nosso Parque Fechado aí, chama seus amigos para a gente poder debater junto, e a gente vai começar como a gente sempre faz, que é passando o resultado da classificação. E não foi bem como as pessoas esperavam, assim, talvez, né? Ou muita gente torcia por isso, mas não esperava. Tem muita coisa pra gente conversar aqui, porque a gente quer saber muita coisa. Por incrível que pareça, por mais que tenha sido sábado, por mais que a gente tenha tido já um resultado em cima de uma competição, esse sábado ainda deixa algumas perguntas e é sobre isso que a gente vai falar por aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente tá ao vivo aqui também com o Gabriel Gavinelli, a gente tá junto aqui também com o Vitor Berto e tudo mais, tá certo? Bom, vamos que vamos para passar o resultado. Charles Leclerc da Ferrari, ele fez 1:10.270 e marcou a pole position para essa edição do Grande Prêmio de Mônaco, né? Vai largar na frente amanhã ao lado de Oscar Piastri da McLaren, fez 1:10.424. Terceira posição com Carlos Sainz também da Ferrari, 1:10.518. E o quarto, Lando Norris, 1:10.542. Né? Quinto, George Russell da Mercedes, 1:10.543. Olha como foi apertado ali entre o Norris e o Russell. Né? E aí você fala, meu Deus, cadê o Verstappen? Né? Verstappen foi apenas o sexto colocado, 1:10.567. Tá? Sétima posição para Lewis Hamilton da Mercedes, oitavo Yuki Tsunoda da RB, nono Alexander Albon da Williams e o décimo Pierre Gasly da Alpine. 11º Esteban Ocon da Alpine também, 12º Nico Hülkenberg da Haas, 13º Daniel Ricciardo da RB, 14º Lance Stroll da Aston Martin, 15º Kevin Magnussen da Haas, 16º Fernando Alonso da Aston Martin, 17º aí o Logan Sargent da Williams, 18º Sérgio Pérez da Red Bull, 19º Valtteri Bottas da Alfa Romeo e o 20º Guan Yu Zhou também da Alfa Romeo. Da Alfa Romeo não, né? Da Sauber, Alfa Romeo no passado, né? Enfim, os dois pilotos da Sauber aí, mais uma vez, nas duas últimas colocações, em mais um péssimo desempenho da Sauber nesse final de semana. Mas dá uns bons dias aqui rapidinho, e aí já vou colocar o Vitor Berto também, né, ao vivo com a gente por aqui. O Kumatora Brasil tá por aqui, lembrando que o Pérez perdeu até pro Sargent, é isso mesmo. Thiago Barreto dizendo que a Red Bull já começou a sentir o baque da saída do Adrian Newey. Quem mais aqui? O George Garcês também, do jeito que o Pérez está, tanto o Ricardo quanto o Tsunoda já podem substituí-lo. Porque eu vou te falar também uma coisa, hein? Reginaldo Torres, tem como não torcer para essa McLaren? Tem. E o Thiago Frois também está dizendo aqui, boa tarde, amigos do Parque Fechado, feliz demais com a pole position do Leclerc em casa. Então vamos lá, Vitor, tudo certinho aí então?
Vamos nessa, Vitor Berto, boa tarde, meu querido, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Parque Fechado. Por mais que tenhamos tido, claro, o resultado da classificação, formação de grid e tudo mais, Vitor, dá pra gente dizer que algumas perguntas ainda estão no ar, né? Não são mais perguntas do que respostas, não, mas algumas perguntas ainda estão no ar. Porém, em Mônaco já dá para se dizer que sofre a Red Bull, né? Boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente pelos canais aí do F1 Mania, YouTube, Facebook e também pelo Terra TV, a gente está na home do terra.com.br. Cara, muito legal estar aqui mais uma vez e, não sei, assim, acho que perguntas a gente vai ter até o final do ano, né? Mesmo o ano passado, quando estava tudo decidido, a gente ficava se perguntando de várias coisas no final do ano. Eu acho que a situação agora é um pouco diferente, eu acho que a gente tem aí uma certa clareza de que a vida da Red Bull não está muito fácil. E, de novo, assim como eu comentei na sexta-feira no chat, porque eu não participei aqui com vocês em vídeo, mas eu comentei, né? Para mim, esse erro do Verstappen é sintomático, né? Ele errou hoje porque ele está ali com... pressão. O que eu ia falar é que tá com as outras equipes no cangote dele, tá. né? E no caso de Mônaco, elas estão superiores. Ele é muito bom no primeiro setor, é muito ruim no segundo e é, sei lá, médio no terceiro. Ele quis ir um pouco além. Ele tinha avisado isso, inclusive, no terceiro treino livre, né? Hoje mais cedo. Ele falou, se eu continuar andando nesse ritmo, eu vou acabar abraçando o guarda-rail, né? E aconteceu isso na qualificação, né? Ele precisa ir além do que parece que o carro entrega, e isso também fica ainda mais claro com a 18ª colocação do Pérez. Acho que o Pérez, de alguma maneira, não que ele foi atrapalhado intencionalmente, mas pegou tráfego na volta, então acho que não teria terminado tão para trás, mas honestamente acho que ele não teria passado do Q1 mesmo com a volta limpa, acho que teria ficado 16º, talvez. Então, a situação ali da Red Bull, acho que tem um agravante em Mônaco, não costuma ser uma pista que para eles vai bem mesmo. É muito engraçado porque Mônaco normalmente não é uma pista que vai bem para quem é dominante, né? E porque eu acho que ela é tão diferente das outras que acho que se você for muito bem em Mônaco, você vai muito mal nas outras, então é melhor ter o carro ruim em Mônaco. Acho que a gente viu isso também em Singapura no ano passado, né? A Red Bull dominou tudo e aí em Singapura a Ferrari foi lá e venceu. Em Mônaco a gente tem um cenário meio parecido, mas eu digo meio parecido porque a minha sensação não é que a Ferrari e a McLaren estão tão mal nas demais circunstâncias ali, nos demais cenários. Eu acho que é mais uma situação mesmo tem um agravante maior no caso da Red Bull, e para mim a equipe que vai mal nas outras pistas e tá indo bem em Mônaco por circunstância é a Mercedes. A gente tem uma Mercedes que ela tende a ir pior do que o que ela foi agora em Mônaco. Então é difícil dizer, obviamente, mas se eu tivesse que fazer um palpite, dar um palpite, numa pista como Mônaco, a Red Bull vai sofrer, Ferrari e McLaren vão aparecer um pouco mais. Restante do calendário, a gente vai ter ali muita proximidade entre as três equipes, na verdade, porque não é só Mônaco que isso está acontecendo. Então, eu acho que até quando a gente fala desse lance de algumas perguntas, algumas dúvidas, e você é muito feliz quando você diz que essas perguntas vão durar até o final da temporada, é porque é isso. Vamos traçar um perfil rapidinho aqui de Max Verstappen, né? Um cara extremamente competitivo, né? Extremamente competitivo, que é o P1 sempre a qualquer custo, e eu queria fazer uma viagem a 2021, né? Uma das voltas mais legais que eu já vi um piloto fazer em classificação, que foi o Max Verstappen lá na Arábia Saudita. Tava um negócio incrível, né? Era a última volta e ele tocou o muro. Ele chega a quebrar a suspensão e tudo mais, né? Bateu, indo além do seu limite. O que a gente vê nessa temporada? Ok, ele até tem uma folga ainda na tabela, e essa folga na tabela de pontos, né, muito provavelmente vai dar a ele o 4º título mundial, né?
eu acho que é muito difícil a gente querer apostar contra o Verstappen nesse título mundial. E eu não iria por esse caminho jamais, de apostar contra ele no Mundial. Mas, com outras equipes chegando, com a dificuldade que a Red Bull apresenta em Mônaco, lembrando, inclusive, da dificuldade que você citou, e eu tinha até anotado aqui para falar disso também, para traçar esse paralelo, mas a gente já traz, né? A dificuldade que a Red Bull apresentou em Singapura também, que é uma pista muito diferente das demais e que lembra a Mônaco, né? em vários aspectos, né? Verstappen, pressionado, querendo o P1 a qualquer custo, como já é o estilo do Verstappen. É o cara que, se puder pegar o pontinho da melhor volta ali no final, pega, né? Foi pro limite. E você vê que talvez ele parece ter até otimizado, porque ele vai melhorando, né? Durante o final de semana, ele vai melhorando ainda mais o setor 1, que já é o trunfo do Verstappen nesse final de semana. Ele melhora um pouquinho, parece que ele se distancia ainda um pouco mais dos pilotos, não sei se configuração de carro, né? Para se adaptar melhor a esse setor 1, mesmo que prejudique os demais. Mas é isso, ele foi além do que ele poderia, porque o jeito era andar no limite ali. Então a gente tem um Verstappen incomodado também, né? Um Verstappen que, fazendo essa comparação com o Sérgio Pérez, aí um Verstappen que está colocando lá do piloto dele para tirar aquele meio segundo para a Red Bull, que faz diferença já há algum tempo, né? Sem dúvida, para mim o que a gente está vendo, eu já tenho falado isso desde o começo da etapa de Emília-Romanha, que é, para mim, a gente está vendo o Max Verstappen fazer aí a diferença para a Red Bull, porque ela já não tem mais um carro dominante como tinha. Parece que ainda é o melhor carro. Quando a gente olha nas simulações, eles têm uma certa vantagem. Inclusive, é muito louco, né, que aqui em Mônaco eles têm um déficit muito pequeno na qualificação. Isso tudo na simulação, né, que eles fizeram ontem nos treinos. E aí os dados analisados pelas estatísticas da Fórmula 1, né, oficiais. Só que aí eles têm vantagem na corrida, eles têm o melhor ritmo de corrida. Então, me parece que sim, continua sendo o melhor carro, só que antes a gente estava vendo, isso até nas próprias simulações, em que as equipes estavam 3, 4, meio segundo às vezes atrás em ritmo de corrida, e agora, por exemplo, a Ferrari está a menos de 1/10 na simulação. De novo, é Mônaco, acho que é mais prejudicial para a Red Bull, mas também em Imola a diferença era menor, acho que era 1 ou 2 décimos, então a gente está vendo o cenário mudar lá na Red Bull. Não sei o quanto o ambiente está impactando no resultado de pista, porque também a gente sabe que tem uma certa... eu acho que sempre impacta, né? Só que tem uma certa demora para o que está acontecendo fora da pista impactar na pista, porque o carro que ele está usando é um carro que foi desenvolvido há meses, então é de antes de todos os escândalos aparecerem, né? Acho que agora, atualização após atualização, que a gente vai sentir mais, porque Adrian Newey já não está trabalhando ativamente no carro, apesar de ainda trabalhar na Red Bull. Ele só sai oficialmente da Red Bull no primeiro trimestre do ano que vem, então ele só deve ir para outra equipe ou se aposentar ou tirar um sabático a partir do 1º de abril do ano que vem. Até lá ele continua funcionário da Red Bull, ele aparece, né, nas pistas, mas não participa mais do dia a dia da equipe, então deve ter um impacto aí. Óbvio que ele não é o único cara, ele não faz absolutamente tudo no carro, mas ele é uma referência para quem está trabalhando lá. Se às vezes você perde essa referência, você fica perdido, e aí esse tipo de coisa começa a impactar. Óbvio que dentro de uma empresa, independente do resultado da investigação, né, da história de assédio do Christian Horner, vão ter pessoas que vão concordar com o que a empresa tomou de decisão, e tem pessoas que vão questionar a decisão da empresa, que por mais que continuem trabalhando, né, porque boleto todo mundo tem para pagar, fica aquele clima do putz, nossa, que decepção com a empresa que eu estou trabalhando, por ter tomado essa atitude, agora eu não confio mais no meu chefe. Então isso de certa maneira vai impactando, sim, talvez não impacte o suficiente, mas é fato que as outras equipes estão acelerando muito o desenvolvimento, né? E eu acho que no caso da Ferrari tem um ponto extra que para mim é exatamente o inverso da Red Bull, que é enquanto se na Red Bull tá rolando um clima meio sem a gente saber para que lado que vai,
né? Porque tá perdendo um dos principais nomes e enfim, todo o que eu acabei de comentar sobre a Red Bull. A gente tem na Ferrari uma equipe que vê alguns bons resultados chegando, é uma equipe que parece gostar do seu chefe, um chefe que tá trazendo, que, né, enfim, já trouxe, mas ele começa ano que vem efetivamente mais o Hamilton, então isso dá um ânimo para a equipe, né? Imagina como é que dá o clima lá dentro da fábrica, os caras falam, pô, mas ano que vem o Hamilton tá aqui. Isso vai dando um ânimo. Existe um boato muito forte que Adrian Newey vai para lá, então imagina também, né? Imagina as conversas de corredor dentro da equipe, falando, o cara vem para cá, imagina, ano que vem a gente vai aprender uns negócios com ele, né? Então acho que isso tudo também vai dando um ânimo pros caras, né? E no paralelo disso tudo, a gente tem uma equipe que não parece estar no cerne de nenhum grande acontecimento, mas o acontecimento está vindo na pista, que é a McLaren, que do nada, se a gente pode falar assim, está tendo um desempenho incrível. Então é isso que está se desenhando, e o Verstappen no meio disso tudo, né, no meio inclusive de algumas brigas que estão rolando lá dentro da equipe dele, ele ainda assim consegue tirar resultado, e ele, para mim, faz essa diferença, e aí só não tá pior por conta dele. Eu quero colocar a McLaren nesse jogo, eu quero colocar alguns itens nesse jogo, mas antes, já que a gente tá falando de Red Bull, do desempenho da Red Bull e tudo mais, tem uma coisa que eu queria perguntar, mas é achismo, tá? Eu sei que é achismo. O que você acha que pode estar pesando mais na Red Bull para que outras equipes estejam chegando? Não é nem pesando mais na Red Bull. O que você acha que pode ser o maior fator aí para que outras equipes estejam chegando? A gente tem fatos concretos já para afirmar que o ambiente na Red Bull segurou um pouco as coisas. A própria saída do Newey, o fato do Newey ter dito que sim, que os acontecimentos desse ano pesaram na decisão dele, né? Então isso são fatos concretos. A situação interna da Red Bull, ela já está tendo efeito esportivo também, né? Ou o limite de desenvolvimento para a Red Bull chegou, e por isso a gente falou muito disso já, a Red Bull mais próxima do teto, outras mais distante do teto, então elas têm um campo maior para se desenvolverem e aí chegarem na Red Bull. O que você acha, e de novo, eu sei que é um pouco de achismo, mas o que você acha que pode estar pesando nisso hoje? Porque é fato, a gente viu em Imola, a gente viu em Miami, a McLaren, por exemplo, chegando. A gente não teve uma Ferrari tão próxima, mas a gente já tem uma Ferrari saindo na frente em Mônaco, né? A gente tem equipes chegando. O que você acredita que pode ser o maior peso aí? Garcia, eu acredito que o peso, o maior peso está... eu não, assim, eles não estão no teto de desenvolvimento, né? Mas acho que eles já estão... mais próximos, né? E sei lá se existe de fato um teto. Talvez sempre dê para melhorar. O que acontece que quando você tá muito bom, parece que as melhoras são sempre microscópicas, né? E para quem tá muito mal, qualquer ganho ganha muito, né? Então eu acho que sim, em partes é por isso, né? Porque eu acho que eles estão mais perto, sim, desse ideal, se a gente pode chamar assim, porque, de novo, não sei se existe um carro perfeito, porque também ao mesmo tempo se chegar no carro perfeito não precisa mais desenvolver, fecha a fábrica, é só coisa que aquele carro faz. Então por isso que eu falo assim, pra mim acho que não existe um teto de verdade, mas quando a gente fala de teto é sobre essa história do tipo chegar o mais próximo da perfeição, sendo que a perfeição não existe. Ok. E aí esses ganhos são sempre muito pequenos. Eu acho que sim, eles já estão nessa fase de ganhos muito pequenos, e as outras equipes, para mim, estão conseguindo dar passos maiores e largos por conta de terem, no primeiro momento, lá atrás, terem optado por um caminho de desenvolvimento diferente, e agora eles têm um caminho mais próximo da Red Bull, enfim, não só de desenvolvimento, mas o caminho do projeto, do carro, do design. Boa, perfeito. O Gavi, se tiver ok aí também, eu já chamo o Gata, ok? Então beleza. Gabriel Gavinelli, fala meu irmãozinho, boa tarde também, obrigado pela sua presença aqui no nosso Parque Fechado, gostei da sua camisa. Estilosa, muito bom. Gostei. Do reggae. Boa, é isso aí. O Gavi que é do reggae, inclusive, né? Gavi, pole position de Charles Leclerc,
contrariando até algumas expectativas aí, talvez, né? De antes do GP de Mônaco, de antes das equipes chegarem a Mônaco, né? Que se esperava ali um embate entre Verstappen, não vou nem falar Red Bull, esperava-se ali um embate entre Verstappen e as McLaren, né? Já nos treinos livres ontem, a gente viu que tinha uma Mercedes um pouco mais forte, o Leclerc podia chegar, foi lá hoje, cravou a pole, e eu queria que você falasse sobre isso, Gavi. Boa tarde, obrigado aí pela presença de vocês. Boa tarde, Garcia, boa tarde, Vitão, boa tarde a todo mundo do chat aí. Antes de mais nada, tá todo mundo de blusa, né? Ontem avisei aqui que tava chegando, hein, Garcia? Tava bem na hora que a nuvem passando. O frio chega primeiro em São Bernardo. Tá passando aqui, já chega aí, hein, Garcia? Chegou. E a camisa, cara, é porque ontem a gente teve um forreg aqui, né? O forreg é muito clássico aqui do ABC, né? E depois de 25 anos sem, ontem teve um aqui, 25 anos. Demonstra o quanto a gente é velho também, né, Garcia? No Estância ou não? Foi no Ilha de Capri. Ah, pertinho. Pertinho, pra quem conhece, pra quem é velho ali, né? Não tem mais aqueles telefoninhos de antigamente, mas é isso, enfim, uma homenagem aí também aos amigos do reggae, aí ao forreg aí de volta no Ilha de Capri, Garcia. E, cara, olha, dei sorte pro Leclerc, né? Ontem, propositalmente, votei no Verstappen, falei ainda aqui, ó, vou votar no Verstappen na pole, e aí conseguimos juntos essa pole aí do Leclerc, cara, né? 80%, pra gente ser justo aí, 80% nas mãos aí do Leclerc também. Então, né, acho que o melhor prognóstico impossível, até porque o Verstappen vai largar só em sexto, né? Então, é isso. Tava ouvindo aqui o Vitor falar, acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas concordo, acho que a Red Bull já não tem o melhor carro, hein, Garcia? Boa. Vitor, e daqui a pouco a gente vai ler algumas perguntas aqui também do pessoal, pode continuar mandando, e você que tá aí, ó, vem pro YouTube, vem pro Facebook aí pra poder mandar a sua pergunta também. Cara, é difícil falar em zero, mas ao mesmo tempo, pra amanhã não dá pra apostar em Verstappen, né? Cara, é difícil falar isso, nossa, vou apostar contra o Verstappen, mas também pra amanhã, Mônaco, sexto lugar, é muito arriscado. Assim, tem que acontecer uma hecatombe para que ele leve a vitória amanhã. É impossível? Impossível não é, né? Impossível seria se ele não largasse. Enfim, e não tô nem só falando isso porque é o Verstappen, né? Porque é impossível o Albon vencer amanhã, só é impossível se ele não largar. É provável? É extremamente improvável. Eu acho que no caso do Verstappen não é tão improvável quanto o Albon, obviamente, mas, cara, assim, eles vão ter que torcer para chover, torcer para ter um safety car, torcer para ter uma bandeira vermelha, tomar as decisões certas na hora certa, ter uma sorte de acontecer alguma coisa numa hora perfeita, e só assim ele ganha amanhã. É impossível? Não é. Tem safety car com frequência em Mônaco, apesar de não ter previsão de chuva, às vezes as nuvens param ali naquela serrinha que tem em Mônaco e não passa e aí chove, mas é extremamente improvável. Imagina que acontece uma situação em que todo mundo entrou nos boxes, né, todo mundo já fez a parada, o Verstappen está estendendo a sua parada e entra uma bandeira vermelha. Ele ganha um pit stop grátis, aí ele vai estar em primeiro naquele momento, ele relarga em primeiro e aí ninguém passa ele. Uhum. Mas assim, já venceu assim. E de novo assim, o Albon pode vencer assim amanhã se isso acontecer. É que obviamente, é menor a probabilidade, porque ele não é tão bom quanto o Verstappen, e 2, porque ele larga mais de trás ainda. Então assim, a chance dele estar em primeiro quando aparecer uma bandeira vermelha é muito menor. E se aparecer a bandeira vermelha, obviamente, mas fora isso, uma corrida normal, se for bandeira verde do começo ao fim, mesmo se chover, a não ser que seja num momento muito específico, né? Porque também se começar chovendo, também não acho que Verstappen leva. Não, e Verstappen não leva. Sexto lugar é muito longe para uma vitória em Mônaco. Fora que assim, né? A gente sabe que ali da sexta posição, 10ª posição, aquela meiuca ali, na primeira volta é complicado também. Na primeira curva, lá no hairpin. O Verstappen, apesar de não ser mais aquele mesmo Verstappen de antes, ele é um cara que é extremamente paciente. Talvez ele tente passar alguém. Eu acho que é muito difícil ele vencer amanhã. Não é impossível, é improvável. Seria uma grande vitória se isso acontecesse,
tirando no cenário de bandeira vermelha, obviamente, porque aí Claro. é cair no colo, não tem muito o que fazer. Mas fora isso, não vejo ele vencendo amanhã, não. Boa. A Fernanda Lopes aqui deixa com a gente, Fernanda. Obrigado aí pelo feedback, inclusive. Não, mas é um feedback importante. A gente começa a fazer pesquisas aqui até para a gente poder embasar os nossos próprios comentários. A gente esquece de mutar o microfone aqui, o barulho do teclado realmente. E o meu teclado é alto. Aqueles teclados mecânicos, eles são mais altos. Eles são mais altos mesmo, né? Gavi, a gente estava falando com o Vitor aqui no começo do Parque Fechado sobre as equipes que estão chegando e a gente citou uma questão. A Red Bull, ano passado, ela foi mal demais em Singapura. Em Singapura ela não conseguiu apresentar rendimento nenhum. Verstappen, se eu não me engano, foi o 6º colocado, inclusive, na corrida. O Vitor fez cara de estou indo pesquisar, né? Eu já conheço. Não, na verdade não, eu tava vendo outra coisa. Então tá bom. Pra ser bem honesto, eu nem ouvi o que você falou. Então tá. O Verstappen, se eu não me engano, ele foi 6º colocado em Singapura. A Red Bull teve muita dificuldade. E Singapura é um circuito que a gente traça alguns paralelos com o Mônaco. Ele tem muita similaridade, embora seja uma pista maior, seja uma pista até mais larga, inclusive, mas ele traz muitas similaridades. A Red Bull foi mal lá, a Red Bull parece mal aqui novamente, né? E o Victor fez um comentário muito feliz, que ele falou assim, equipes que se destacam muito, vai chegar em Mônaco, vai pelo menos... Quinto, Garcia, Quinto, obrigado. Cheguei perto. Equipes que se destacam muito em Mônaco, elas vão chegar em Mônaco e pelo menos esse desempenho vai se equilibrar com as outras. Equipes que estão muito mal, como é o caso da Mercedes, elas podem se equilibrar com as outras também. O Mônaco pode ter um efeito positivo, né? Onde eu quero chegar? Na McLaren, que vem bem em Miami, venceu a corrida, veio bem em Imola, se tivesse mais 2 voltas o Norris tinha vencido, né? E não vai mal em Mônaco. Ontem até foi um pouquinho mais discreta, a gente chegou a comentar aqui, mas não vai mal em Mônaco não, ela tá ali na briga, né, Gavi? Tá na briga, não, tá... Tô mutando o microfone, Fernanda. Totalmente na briga, né, Garcia? Eu acho que a gente tem visto uma briga pelo equilíbrio, né, cara? A Fórmula 1 hoje, há muito tempo, né, se trata de um carro equilibrado, mas isso tem feito muita diferença, porque os carros estão andando mais próximos, então eles têm essa condição de andar mais próximo, que era um desejo da Fórmula 1, foi difícil conseguir isso, né? Então, eu acho que o carro mais equilibrado, ele tem se destacado, cara, e vejo isso com a McLaren, que começou lá no ano passado, né, como a gente diz bem, aí a McLaren foi uma das equipes, se não a que mais pontuou, uma das que mais pontuou no segundo semestre de 2023, depois de ter começado, né, ali na zona de rebaixamento, e conseguiu dar a volta por cima, e de lá para cá vem nessa progressão. Enquanto na Red Bull, cara, por vários fatores que o Vitor citou ali no começo do programa, a gente vem citando ao longo desses meses, dá para dizer, acho que 1 ou 2 meses já de problemas, né, na Red Bull ali, internos, né, externos também. Então acho que juntou esses fatores. Hoje a gente tem uma McLaren mais equilibrada e acaba se destacando nessas pistas, né, Garcia? Apesar de que, vamos ver, cara, se no decorrer a gente vai para uma sessão agora aí, a gente citava isso e não vou esquecer isso, apesar do Leclerc ter feito a pole, da gente ver ali um Piastri largando na primeira fila, né? Eu acho que o grande tira-teima, ele vem agora, né? A gente indo para Canadá, Barcelona, né, que são pistas mais equilibradas, de fato a gente vai poder ter uma hierarquia melhor do grid, mas a gente tá embolado nesse momento, é muito bom, e acho que muito isso é em conta do carro do MCL 38 ali, muito equilibrado, que a McLaren tem para esse 2024, Garcia. É isso, e aí a gente vê inclusive um equilíbrio forte aqui entre Ferrari e McLaren, que a gente tem Leclerc na frente, Piastri em segundo, Sainz em terceiro, Norris em quarto. A gente tem essas 2 primeiras filas aí bem marcadas entre Ferrari e McLaren. E Piastri na frente do Norris, né, Victor? Uma coisa que a gente viu, pelo menos nessa classificação de hoje, Piastri sempre mais rápido que o Norris, né?
Sim, o Piastri fez uma bela qualificação. Eu acho que eles são bem parelhos em desempenho de modo geral. Tem momentos em que um parece que encaixa melhor, tem momentos que em outro parece que encaixa melhor, mas acho que via de regra eles são bem próximos em desempenho, né? E aí hoje a gente vê um Piastri mais forte o final de semana todo, como você falou. Ele tem sido, sim, um piloto que tem dado trabalho pro Norris. Óbvio que acho que ainda não é a ponto de causar aquele tipo de problema a ponto do Norris às vezes tentar forçar a saída dele da equipe. A gente já viu isso acontecer em outras situações, em outras equipes, com outros pilotos vencedores, né? Então a McLaren tem, para mim, sim, a melhor dupla do grid hoje, não só em resultados concretos como em potencial, né? Dá para dizer que ali ambos têm chance de, em algum momento da carreira, disputarem campeonato. A gente brinca muito com o Norris, que a gente acha que o Russell é melhor que o Norris, mas não, acho que o Russell ser melhor que o Norris não significa que o Norris nunca vai disputar um campeonato. Sim. E eu acho que ele, inclusive, tem chance de disputar esse. Muito tem se falado isso da etapa da Emília-Romanha para cá. Na verdade, já se falava desde a vitória dele em Miami, e aí depois do resultado da Emília-Romanha, com ele tão próximo do Verstappen, parece que levaram a sério mesmo essa conversa, né? Porque antes só parecia olha, ele pode ter chance, e aí parecia, sabe aquelas coisas de meio sensacionalista, né? De ele tem chance. Depois do resultado da Emília-Romanha, parece que as manchetes continuaram com o mesmo texto, mas ninguém mais está encarando como sensacionalismo. Então parece sim que ele tem uma chance. Eu acho que, de novo, é muito difícil. A vantagem do Verstappen é grande. Eu acho que tanto no número de campeonato quanto em talento, mas não é impossível. No caso de uma vitória do Norris, é improvável o Norris vencer também, né? Mas assim, no caso de uma vitória do Norris, é que a gente tá falando de Mônaco, mas fosse outra pista, o Norris vencesse, o Verstappen não marcasse pontos, essa vantagem já cairia, que hoje é de 54 pontos, já cairia para 29. E aí praticamente fica só mais uma vitória de empatar. É difícil? É muito difícil, é improvável. A vantagem é muito grande. É difícil tirar 54 pontos contra um piloto que é o Verstappen, né? E que vai continuar lá, né? Não, e que vai continuar pontuando, porque não é que a gente tá falando assim, o Verstappen ele vai deixar de ganhar e também vai ter que chegar todas em 10º ou fora da zona de pontuação. Aparentemente, quando ele não ganha, ele vai chegar em segundo. E aí, quando acontece isso, só tira 7 pontos. Né? E aí, 7 pontos, mesmo faltando aí... agora a gente chega no primeiro terço da temporada, né? Faltariam 16 etapas. Tirar 7 pontos a cada 16... Aí você vai falar, cara, mesmo o Norris vencendo todas daqui até o final do ano e o Verstappen chegando em segundo, o Norris seria campeão, sim. Mas com a vantagem que não parece a mesma de tipo falar, cara, o cara ganhou 17, né? Porque ele já venceu uma. Ganhou 17 corridas das 24 e mesmo assim não foi campeão com tanta vantagem. Tamanha vantagem que o Verstappen já abriu. Então, eu acho que a gente tá falando de um campeonato que vai ser aí brigado contra um piloto que tá muito próximo. E o Piastri tá mais distante ainda, né? Então, o Piastri tem 53 pontos. Ele tem um pouquinho mais da metade dos pontos do que o Norris tem. Acho que também a tabela não é tão justa quanto que a gente vê no etapa a etapa. É que também basta o Norris ganhar uma que às vezes a vantagem cresce muito rápido, porque não é que o Norris vence e o Piastri chega em segundo, né? Que aí quem chega em segundo é o Verstappen, ou enfim, o Leclerc. Então, acho que o campeonato vai ser interessante, mas acho que a gente não vai ver uma briga de verdade, acho improvável mais uma vez. O Piastri está distante, então para ele, de novo, não dá para falar impossível, porque, né, coisas podem acontecer, mas muito difícil, não vai acontecer, ele não vai disputar o campeonato, mas é um piloto que, se etapa ou outra fica na frente do Norris, a gente fala, se não fosse talvez um início de campeonato tão ruim para o Piastri, poderia ser o Piastri a brigar com o Verstappen. Me parece que eles têm nível para isso, ele tem nível para isso frente ao Norris.
Eu acho que hoje ele não é melhor que o Norris. Hoje, eu acho que ele tem a tendência de ser melhor do que o Norris. Tem mais potencial. Mais potencial. Por isso que eu até falei assim, quando a gente fala melhor dupla de pilotos, pra mim é a melhor dupla de pilotos, porque não só tem bons resultados hoje, como tem um potencial muito grande os dois. Bom, hoje, se eu for falar melhor dupla, hoje pra mim é Leclerc e Sainz. Se a gente for ver na combinação dos dois resultados deste campeonato, de hoje, atuais, eles têm mais resultados. O Leclerc faz pole, o Leclerc chega perto, o Sainz venceu, o Piastri não chegou perto de vencer nada, nem fez pole nenhuma, mas eu não acho que Leclerc e Sainz vão disputar um campeonato na frente na vida deles. Acho que um dos dois, pode ser o Leclerc, pode ser o Sainz, vai depender muito do que vem para acontecer aí na Fórmula 1 pela frente. Boa. Deixa eu ponderar uma coisa aqui, Garcia, Claro. rapidinho. Até, se me permite, vou chamar esse comentário aqui do Thiago, ó, que ele falou, pode ser considerada a segunda e terceira força. Eu acho que é o seguinte, a gente tá num momento que talvez, a gente acabei de falar que a gente vai esperar essa janela para responder, que talvez McLaren e Ferrari sejam primeira e segunda força. Quem sabe? Porque se me E permite embasar seu comentário, não esquece Por o que você favor. vai falar. Mas eu acho que a gente está entrando em um momento onde a gente é obrigado a falar não só de carro, a gente tem que falar sobre um conjunto carro-piloto, né? Sim. Né? E foi o que o Victor falou. A McLaren, né, tem ali uma dupla muito forte, talvez a melhor dupla do grid. Né? A Ferrari nem tanto, mas hoje, por exemplo, o Sainz representou, cara. Não fez nada o final de semana inteiro, foi lá e fez a P3, que era o que ele precisava fazer. Então, o que eu quero colocar? Num cenário onde o Verstappen seja o segundo melhor, talvez essa vantagem seja grande. Mas se de repente se confirmar que a Red Bull é a terceira força, aí a gente tá falando de 4 carros de o Verstappen. Tudo bem que ele vai tirar meio segundo aí, pelo menos o Sainz ele vai levar. Mas assim, eu vejo um cenário talvez mais complicado para a Red Bull, né, do que a gente imagina. Se Ferrari e McLaren passam à frente, essa vantagem que ele tem é praticamente nada, né? Rapidamente ele acaba perdendo. Se terminar ali na quarta, quinta posição, 2, 3 corridas e o Norris ganhar, o Norris já assume a liderança aí. E aí a gente começa a pelo menos ver o Verstappen passando um sustinho, né? Que o ano passado não teve. Depois daquele campeonato épico de 2021, o Verstappen não teve mais sustos. Ninguém assustou o Verstappen. As 2 primeiras etapas de 2022, a Red Bull assustou o Verstappen porque o carro não tinha lá muita confiabilidade, né? Foi isso. De lá pra cá, o Verstappen não passa nem susto mais, né? Sim, ele não tem um rival, né, Garcia, nesse momento, né, pra falar, esse cara é o cara que vai tentar bater. Tão pingando, né, Norris, o Leclerc, que tenta há algum tempo, né, a gente sabe que o Hamilton tá enjaulado ali, né, ano que vem espera que libere aí também, né, que ele possa vir numa Ferrari boa aí. Então a gente tá esperando surgir esse rival do Verstappen, né? A gente sabe que todo mundo quer vencer ele, né? Mas não tem ninguém nesse momento assim, de fato, que seja esse desafiante, né? A gente tem falado sobre isso, vou repetir durante o nosso podcast, as lives também, mas eu acho que tá próximo, cara. A gente tá próximo de surgir esse rival aí, para dar um pouco, como você disse, de dor de cabeça também pro Verstappen, né? Eu queria acrescentar o comentário do Gavi sobre a possibilidade de ser primeira e segunda força, e na verdade a Red Bull ter caído para a terceira, e até o que vocês estavam falando de campeonato de construtores, né? Eu li alguns comentários também no chat. Eu fui fazer umas contas aqui, né? Boa. A diferença entre a Red Bull e a Ferrari hoje é de 56 pontos, tá? Então a gente está falando aí de uma vantagem que parece ser grande. Só que no campeonato de construtores não é bem assim, porque são 2 pilotos que pontuam. Então, primeiro e segundo lugar, se fizer primeiro e segundo lugar, nada já marcam 43 pontos. E essa diferença poderia quase inteira ir embora. Vamos falar já de amanhã. Amanhã a gente tem... E vamos contar que vai ser uma corrida sem grande... Vai ser aquela corrida que a gente vai ter sono na corrida, tá? Que é o que muitas vezes acontece em Mônaco.
o Leclerc vai ganhar, o Sainz vai chegar em terceiro, o Leclerc vai fazer a melhor volta e o Verstappen vai chegar em sexto. Tá? Essa é a tendência natural do GP de Mônaco. E o pé, eu até acho que o Verstappen vai ganhar uma. Quinto, vai. Quintos, quarto, talvez. Mas sei lá, vamos contar que ele vai terminar em sexto, tá? No fim, é só uma conta matemática que a gente vai fazer aqui, até para tentar ilustrar o quanto as coisas estão ficando apertadas e o quanto parece que a Red Bull já não é mais a primeira. O Pérez não deve pontuar, e aí isso é um fato, né? Que, beleza, o Verstappen pode até ganhar 1, 2 posições, sei lá, vai que ele até termina no pódio. Sei lá, acho muito difícil, mas pode acontecer. É o Verstappen. Agora, o Pérez terminar em 10º, acho bem improvável. Tem que ganhar 8 posições numa pista que isso não permite, e ele não parece estar com um ritmo bom. Não é que ele vai largar em 18º porque ele tomou a punição. Né? Ele vai largar em 18º porque ele fez o 18º melhor tempo. Se Leclerc vence com a melhor volta, o Sainz termina em terceiro e o Verstappen em sexto, a diferença cai para 23 pontos entre Red Bull e Ferrari. Então, assim, fica uma diferença que, de novo, a diferença de uma vitória. Não, porque pontuam 2 carros no campeonato de construtores. Então é bem diferente o cenário aqui. Se continuar nessa pegada, em mais 3 etapas a Red Bull é ultrapassada. E pela Ferrari. A McLaren já tá... Desculpa. Pela Ferrari, desculpa. Isso. E aí a McLaren já tá bem longe. A McLaren tá 114 pontos de diferença. Então a McLaren já parece ter um caminho mais longo aí para trilhar, porque vamos lembrar, a gente lembra isso, acho que todo parque fechado a gente fala conta a mesma história, né? O Gavi já lembrou da McLaren ter sido a melhor no segundo semestre. Na verdade foi na segunda metade do calendário, né? Porque o segundo semestre já tá aí, a gente depois não tá das férias na metade, né? Então, ali a partir de agosto, setembro, foi a melhor equipe. Começaram extremamente mal esse ano e a gente falou, caramba, os caras terminaram o ano tão bem e começaram o ano tão mal. E aí o André Stella, né, o chefe de equipe, falou, tô muito feliz. E a gente, cara, muito feliz porque começamos melhor do que começamos no ano passado. Se a gente continuar assim, a gente vai disputar esse campeonato. Então, eles tiveram realmente um começo de ano muito ruim. E isso fica claro na tabela, né? Se a gente for pensar nos últimos resultados, e a gente só disputou 7 corridas até agora. Se a gente for lembrar das últimas 2, por exemplo, a gente teve a McLaren em segundo lugar na Emília-Romanha, teve vitória em Miami, mas assim, na minha memória recente, e que representa quase 1/3 do que já aconteceu no campeonato, eles foram muito bem. Mas é que eles foram muito mal lá no começo do ano, por isso que essa vantagem da Red Bull já foi construída. A depender. E aí, de novo, vamos excluir Mônaco, aí vão faltar 18 corridas para o final do ano. A depender de como for o Pérez, mesmo o Verstappen indo muito bem e até ganhando muito, ou todas, ou quase todas, a gente pode ter uma McLaren terminando muito próxima da Red Bull no final deste ano. Então eu acho que acende o alerta lá na Red Bull, porque eles já estão, sim, muito ameaçados no campeonato de construtores. E se a gente for falar de campeonato de pilotos, né, o Pérez foi vice-campeão ano passado e a gente fala, inclusive provavelmente foi por conta disso que ele continuou com o contrato. Esse ano ele começou muito bem, a gente falou, lá, o Pérez voltou, né, mas ele já caiu para terceiro. O Norris só está a 6 pontos dele. O Norris deve tirar esses 6 pontos amanhã. O Sainz está a 14 pontos dele. Deve tirar esses 14 pontos amanhã. Se ele terminar em terceiro, são 15. E o Pérez deve fazer 0. O Pérez tem chance amanhã de, depois da bandeirada, estar em quinto no campeonato. Né? E o Sainz só está tão distante assim porque o Sainz perdeu uma corrida. Senão ele não estaria tão distante assim. Né? Ele ficou de fora do GP da Arábia Saudita. Aí depois o Piastri aí sim já está muito longe, são 54 pontos de distância. Mas é isso, assim. Mesmo estando muito distante, se o Pérez entrar no ritmo que ele ficou desde o GP da Áustria, se eu não me engano, do ano passado, o Piastri vai passar também daqui até o final do ano, porque o Pérez está pior muito mais cedo no ano. E talvez não seja só o Pérez que esteja pior, mas o que a gente está aqui falando é que o carro está pior também.
E o Pérez parece ser o fiel dessa balança aí no que diz respeito ao campeonato de construtores, principalmente, né, Gavi? Cadê o Norris, ó, o Hélio Frazão, ele fala que, né, pelo visto, a McLaren no campeonato de construtores pode até ganhar do jeito que o Pérez está. Pela leitura do Vitor, Gavi, a gente vai ter ouso dizer que a gente vai ter uma batalha entre Ferrari e McLaren por este campeonato de construtores. Porque quando a gente fala do segundo piloto, o que a gente espera de um segundo piloto? Se você tem duas equipes fortes, a gente espera que esse segundo piloto seja pelo menos o quarto colocado em todas as corridas. Se a gente tem 3 equipes fortes, a gente espera que ele seja pelo menos o sexto colocado em todas as corridas. Pelo menos, né, Garcia? Pelo menos. Pelo você menos. vai terminar atrás do seu companheiro. Imediatamente atrás. Mas aí você fala assim, ok. No pior cenário, sexto. Se o carro é soberano, como aconteceu nas primeiras etapas, ele tem que terminar em segundo. Aí é obrigação, porque aí você não tem uma segunda e uma terceira equipe brigando, aí ele tem que terminar em segundo. Ele fez isso, ele terminou em segundo nas primeiras corridas, ele fez o dele, né? Foi um dos destaques que a gente fez aqui. A Red Bull parece tão soberana que até o Pérez está terminando sempre em segundo lugar, né? Agora outras equipes chegaram e o que me parece é que o Pérez não tá pronto nem para ser sexto colocado, né, Gabi? Não tá. Não tá, porque ele é pior que todos ali da frente. E aí a gente entra num bolo, aí o pessoal falou aí que tá Mercedes já tá igual, Red Bull já tá igual Mercedes, eu acho que tá um pouco de exagero, mas quem sabe possa. E aí, mas assim, a gente tem Hamilton, tem Russell, quem mais? Tem todo mundo, tudo isso é melhor que o Pérez, sei lá, Alonso. Mano, o Pérez é um nível Stroll, velho. Na moral. Queria trazer um dado aqui, só rapidinho, desculpa te interromper, Gavi. Imagina. A gente tava falando de ser obrigado a terminar em sexto. Na Emília-Romanha, por exemplo, ele terminou em oitavo. Já na Emília-Romanha, ele já ficou fora do sexto lugar. Porque já ficou fora do Q3. Ele já ficou fora do Q3. Agora ele ficou fora do Q2. Uhum. Vai lá, Gavi, desculpa te interromper. Imagina, foi ótima colocação. Foi no Q1, né? Eu até tava fazendo o texto, eu escrevi errado, porque eu escrevi Q1, eu falei, não, é Q2, né? Não é possível. Aí depois eu fui olhar, eu falei, não, é Q1 mesmo, porque é impressionante, né? Foi um desempenho muito ruim. 18º, né? Que é isso, não é nem que ele ficou em 16º, ficou no limite, ficou... Não, ele ficou a 5 milésimos de passado pro Q2. Não, foi 18º. Você disse que ele fez o 18º melhor tempo, eu até na hora ia falar, só não falei para te interromper, o 18º pior tempo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Com um tempo horrível. Ele fez o terceiro pior tempo, né? Terceiro pior tempo, né? É isso. E fazendo assim, aqui para finalizar, então eu acho que quando você nivela ali o nível dos carros, aí a gente vai pro piloto, e aí o Pérez é o pior piloto, então a tendência é que as equipes terminem na frente mesmo, né, e sim, cara, concordo, a gente veio falando sobre isso aqui em doses homeopáticas, né, de pouquinho em pouquinho, que o Verstappen é a culpa do Verstappen, o carro já não é mais assim, é o Verstappen que vai levando. Eu acho que por isso que quando o Vitor fala, a gente fala sempre das mesmas coisas, é que tem coisas que a gente tem que citar aqui, porque elas são fundamentais pro entendimento do processo todo, até de uma conversa única que a gente tá falando aqui, né? Que é o caso da McLaren, né? Que é o caso do Verstappen, que é esse caso dessa, né? A Red Bull começou dominando e perdeu essa dominância aí ao longo do tempo. E assim, cara, óbvio que isso é uma teoria da conspiração, mas os caras tinham um carro quase que perfeito ali no ano passado, e aí esse ano, eu já falei, vou repetir, mas porque isso é uma coisa importante também, né? E aí esse ano, eles entraram com vamos humilhar a Mercedes, vamos entrar com 0 pods, né, em termos, porque não é um 0 pods. E aí, 2 meses, o líder do projeto vazou, né, assim, traduzindo para o português, claro. Tá fora, né? Então, deixou uma batata quente ali, no mínimo, na mão da Red Bull. Então, talvez essas coisas expliquem aí todo esse processo que a Red Bull tá enfrentando também. Bom, sobre... Eu ia fazer um comentário, mas eu esqueci. Porque uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp sobre outro assunto, nada a ver com Fórmula 1, e eu completamente esqueci. Eu tô tentando lembrar, sabe? Tipo, porque... esse assunto é bem legal, porque a gente
fica falando muito sobre ele, e às vezes as pessoas vão falar, tá, mas fala da qualificação, fala onde fulano terminou, fala onde não sei... Cara, isso aqui que a gente tá falando agora pode deixar o campeonato animado a ponto da gente, sei lá, ter diferentes vencedores ao longo do ano, ter um campeonato com um resultado diferente do que a gente esperava no começo do ano. Então, sim, eu tô bem empolgado com como a Fórmula 1 tem sido nas últimas etapas, e então, puta, não dá pra comparar com 2021, mas talvez a gente esteja mirando ter uma temporada, tirando 2021, uma das melhores dos últimos anos, dos muitos anos. E de novo, eu acho improvável para os próximos anos animal, né, Vitor? Eu acho que é improvável a gente ver o Verstappen perder esse campeonato. Só que olha quanto assunto a gente já levantou aqui, né? A Red Bull corre risco, o próprio Verstappen corre, apesar da gente não acreditar muito. E aí agora a gente tá aqui falando sobre vários pilotos diferentes, né? Porque quem vai levar melhor? É o Leclerc, o Sainz, o Piastri, o Norris. A gente tá falando que o Pérez tá lá atrás. O Gavi falou que o Pérez tá nível Stroll. Eu não concordo. Teve mais alguém aqui no chat que falou que você pesou a mão. Eu não concordo também. Teve o Stroll, não. Eu acho que talvez ele seja o pior dos 6 pilotos dessas 3 equipes que a gente tá falando. Talvez o pior das 8, se a gente incluir a Mercedes também. Mas, de novo, eu gosto muito de comparar ele com o Bottas. Por que eu gosto de comparar com o Bottas? A gente já fez essa votação aqui. Eu gosto de comparar ele com o Bottas porque o Bottas era o companheiro do Hamilton. E eu acho que o Pérez é meio nível Bottas. Só que o Pérez termina muito distante em relação ao Verstappen e o Bottas terminava colado no Hamilton. Então, na minha opinião, o Pérez pior que Bottas. Eu acho o Pérez pior que o Bottas porque ele tem o sangue latino, né? Na minha opinião, é o que eu ia falar agora. Na minha opinião, isso demonstra que o Verstappen é melhor que o Hamilton. Mas enfim, isso aí eu sei que vai gerar uma baita polêmica, mas é a minha opinião. Eu acho que só demonstra que o Verstappen tira mais do carro. Eu e o Gavi, a gente até conversou essa manhã bastante sobre isso, né? Que pra mim tem vários motivos pelos quais faz com que o Verstappen seja um cara que faz mais a diferença do que talvez que o Hamilton jamais fez, porque quando o Hamilton encontrou a adversidade, ele foi mal, e como ele está indo mal essa temporada e apanhando do Russell, e foi assim no ano passado também, e no ano retrasado também, mas eu no fim nem estava falando de Mercedes quando eu falei com o Gavi, eu lembrei da época de McLaren dele. Mas enfim, na verdade não era nem pra mim, nem era sobre o Verstappen e o Hamilton, meu comentário, era sobre tipo, no fim, ó quantos assuntos que a gente está trazendo por conta de um campeonato que vai ganhando tração e vai ganhando graça, né? E que por mais que a corrida seja sonolenta amanhã e a gente possa falar assim, putz, o GP de Mônaco não tem muita graça, e realmente pra mim não tem mesmo, eu tô ansioso pra ver, porque dependendo do que acontecer amanhã, vai mudar muito o rumo do campeonato. E porque o Leclerc vai largar na P1, né? Porque se fosse outro, tava garantida a vitória. Mas é o Leclerc, cara. Não, mas que pode acontecer bandeira vermelha, pode acontecer safety car também. No fim, assim... O Leclerc tem um azar danado lá em Mônaco. Então tem que vencer o azar também. Ele tem que largar amanhã, em primeiro lugar. Esses comentários todos que vocês me trazem, me trouxeram pelo menos 3 comentários muito fortes. Um sobre o Verstappen muito forte e muito polêmico. Mais polêmico que o seu até, Victor, mas que eu não vou fazer aqui agora. Eu vou guardar um pouco. Né? Porque eu tenho um comentário para fazer sobre o Verstappen que ele acaba sendo muito polêmico, né? Qualquer coisa eu trago hoje ainda. Eu vou morrer de curiosidade, cara, agora. Eu ia falar para deixar para depois, mas não vou morrer assim, mano. Quem tá com curiosidade, comenta aí. Curiosidade. Não, tá bom. É porque o pessoal que acompanhou vai me matar. Tudo bem. Eu acompanhei Senna, tá? Vi os 3 títulos do Senna, tudo bem, naquela fase entre criança e adolescência, mas de tudo, e mesmo adolescente, memória e tudo mais. Né? Só uma vez, porque as pessoas têm a mania de falar que... mas o Senna era espetacular porque vencia sem ter o melhor carro. Vamos colocar algumas coisas aqui no juízo.
Ah, isso é mentira. Algumas vezes. Ele Não, calma. Poucas. Corridas, tudo bem, corrida normal, mas vamos falar de campeonato, só pra gente simplificar o comentário, né? Em 91, na segunda metade do campeonato, o Senna não tinha o melhor carro, a Williams era melhor. Então, ok. Mas no começo a McLaren era bem melhor, a Williams ela se encontra na metade daquele campeonato. E aí ninguém segura mais, porque em 92 o Senna domina, em 93 então o Prost nem se fala, né? Em 93, ok, o Senna venceu sem melhor carro. Em 88 não, em 90 não. O carro era muito melhor. Calma, né? calma. Garcia, porque você falou 93. Ele não venceu em 93. Perdão, em 91. Isso. Em 91 ele não tinha mais o melhor carro. Começa com o melhor carro, não tem mais o melhor carro. Ok. Os títulos que o Schumacher venceu. Ele tinha sempre o melhor carro. Os títulos que o Hamilton venceu. 2008 é questionável porque a Ferrari e a McLaren estavam ali. Depois ele sempre tinha o melhor carro. Porque 2008 talvez tenha sido tão parelho quanto foi 2021. É, Em termos 2021. de carro, tá? Carro. E é onde entra 91 também, cara. 91 também é muito parecido com 2021. Então, Você mas tem uma isso troca, né? é parecido com 2024, talvez. Porque pode ser que depois de tanto tempo, o Verstappen venha a ser o piloto que vai vencer um título sem ter o melhor carro. Porque ele tira realmente mais daquele carro, assim como o Senna tirou em 93. O Hamilton e o Verstappen... 91, perdão, obrigado. 93 foi uma lavada, não foi 93 foi uma lavada, em 91. Em 91, o Senna sem o melhor carro, e o Drácula tá até falando aqui que em 90, ok, a Ferrari tinha um bom carro em ritmo de corrida, e é verdade, mas parelho, né? Mas em 91, o fator piloto venceu aquele campeonato contra o Mansell. Em 2021, Hamilton e Verstappen, a gente tinha ali... Eram parelhos, um carro se adaptava melhor a uma corrida, outro carro se adaptava melhor a outra. Os dois pilotos alucinados, que deixou aquele campeonato espetacular, né? Mas talvez, desde 91 pra cá, a gente vai ter o primeiro piloto vencendo um campeonato sem ter o melhor carro. O que me faz carimbar uma opinião que eu tenho e que para quem eu já falei, me xingou. Mas, pra mim, sim, Vitor. Verstappen melhor que Hamilton. E pra mim, Verstappen é o melhor piloto que eu vejo desde Senna. Melhor que o Senna ou pior que o Senna? Melhor desde Senna. Talvez seja cedo pra falar em melhor que o Senna. Não. Né? Pô, cara, isso não é... Eu acho que isso é totalmente... Meu, quem não... Vai ter que engolir ele, cara. E o Verstappen tem muito de Senna. Essa frase resume isso, cara. Vai ter que engolir o Verstappen, Garcia. Porque ele é bom, cara. Ele é bom. E ele tinha coisas que deixavam ele meio mais ou menos. Principalmente a parte mental. Que hoje ele não tem mais. Assim como o Senna no começo de carreira. Exatamente. Até me arrepiou. E às vezes no meio da carreira também. Às vezes no meio da carreira. Aquele GP de Mônaco em 88 é uma... tem uns acessos, né? Tem uns acessos, né? Mas é um cara que é muito cerebral, então é isso. Eu tava falando, a gente tava conversando sobre esse Hamilton e Verstappen, né? E cara, é que a gente não. Mas assim, em 2021, o Hamilton ganhou. O Hamilton perdeu do Verstappen e não dá pra gente dizer que foi pro carro, cara. Né? E eu acho que. E a gente falava isso em 2021, e agora quem é torcedor do Hamilton, inclusive eu, tem que engolir essa. Que é o seguinte, 2021 seria um ano marcante, porque seria pela primeira vez desde 2008 que o Hamilton corria com um carro igual e ele teria que ganhar para se afirmar, cara. Sim. E é por isso que ele ficou tão pé da vida que até prorrogou a carreira dele. O Hamilton já era para ter se aposentado. Se ele vence aquele campeonato, ele teria se aposentado, ele deixou isso claro. Depois ele falou que vou continuar porque agora eu tenho um novo objetivo. Ele tem um desafio pessoal, né? Pessoal. Né? Então, em 2021, o Hamilton tinha a chance de botar, de tudo que a gente tá falando aqui, a gente tem um argumento que é falar, mas em 2021 ele ganhou, mas ele não ganhou. Então, sim, cara, a gente cai nessa daí do Verstappen ser o melhor piloto desde Senna, sim, concordo. Eu gostei muito da sua análise, Garcia, e aí eu até queria... Porque, enfim, eu não analisei desse ponto de vista para chegar na mesma conclusão, né, no fim. Porque, para mim,
é sempre a história, assim. Cara, e aí eu vou até usar o mesmo exemplo que você usou do Senna. O Senna perdeu pro companheiro de equipe dele. Perdeu pro Prost. Mais de uma vez, né? E o Hamilton também perdeu pro companheiro de equipe dele. Mas era Nico Rosberg. Tipo, o Nico Rosberg não é o Prost. Então, por isso que eu coloco, tipo assim, que pra mim, o Hamilton não... E pra mim fica claro, assim, eu acho que, enfim, ele é o maior campeão de toda a história, juntamente com o Schumacher, tem números incríveis, né? Mais de 100 vitórias. E assim, é um piloto números absurdos e ele... gigante. Não, ninguém tá contestando aqui se ele é um bom piloto ou não, né? Não. Talvez no grid ele seja o segundo melhor. Na minha opinião, ele é o segundo melhor. É que tem gente que acha que o Alonso é maravilhoso. Eu acho o Alonso ok, que só foi campeão por causa do pneu Michelin. Mas enfim, também isso pode ser para uma outra live. Eu acho que no caso do Hamilton, para mim, ele é um piloto muito bom, muito bom. Talvez ele tenha... Talvez ele seja o Prost, inclusive, tá? Se a gente for colocar ali na história. Até porque o Prost tem mais títulos do que o Senna, né? Mas o Prost era o cara que ia lá, era campeão, fazia muito bem, sabia pilotar pra caramba, mas ele não tinha... Talvez a gana que o Senna... Não brilhava, tinha, né, cara? Né? Não brilhava. E eu vejo o Verstappen muito com essa gana. O comentário que eu fiz com o Gavi de manhã é que, pra mim, talvez uma diferença entre os dois, e talvez até seja o que faça o Verstappen ser melhor do que o Hamilton, na minha opinião, é foco. Eu acho que a vida do Verstappen é corrida. Do Senna era também. E do Hamilton não. Do Hamilton, ele quer aproveitar outras coisas da vida e ele também tá certo. Né? Ele tá certo em aproveitar as coisas da vida. Né? Ele, desde o começo, né? Lá no comecinho acho que menos do que hoje, mas ele é cada vez menos o cara que vive pela corrida, que vive pela velocidade. Eu falei pro Gavi, puta, o cara não tem uma equipe de kart, o Norris tem, o Alonso tem, ele não tem equipe de kart. Você nunca vê ele postando no Instagram dele no kart, ele só posta roupa de grife no Instagram dele. Ele tinha aquela equipe lá de rally elétrico. Ele teve, mas que ele nem chegava perto, Extreme nem ia na E, corrida. que ele só tinha o nome dele lá. Era quase uma franquia, né? Ele meio que nunca foi na corrida. Que acho que era X44 o nome, né? Que Acho era que é o isso 44 por causa do número dele, e X porque do Extreme. Da corrida. Ele não é um piloto que gosta de simulador, né? E sei lá, o Senna só não correu no simulador porque não existia simulador. O Senna ia morar dentro de um simulador se tivesse. Ele ia pro jet ski, ele ia pra lancha, ele ia voar de caça, ele ia brincar no kart na fazenda dele, ele ia no modelismo, seja de avião ou seja de carro. E aí eu acho que isso também pode fazer a diferença. E de novo, não é uma crítica ao Hamilton. O Hamilton tem outras prioridades na vida. Sabe? Que ele aproveita a vida de outra maneira. E que bom que ele é tão bom o suficiente que mesmo ele tendo foco em outras coisas, ele tem os resultados que ele teve na Fórmula 1. Mas hoje, por enquanto, nesse tempo que o Verstappen está na Fórmula 1, a vida dele é corrida. Né? E eu acho que isso faz aquilo, né, Victor? ser um piloto melhor porque ele vai se desenvolvendo. Não, o que eu queria falar, é um parênteses bom isso, que o Hamilton também não tem culpa, cara, de quando ele foi campeão todos esses anos aí, ele não ter tido um adversário, velho. Claro. Igual o Schumacher também não tem culpa, tá? Isso é importante, não é culpa dele, mas o fato é esse, né? É o que aconteceu, né? E é isso, cara, a gente tava conversando até sobre a situação, né, e tudo, então eu acho que né, da onde o Hamilton veio, como foi a infância do Hamilton, a gente conversou com o Victor e eu fiquei pensando nessas coisas, né, de manhã, talvez isso explique também, cara, né, as vontades do Hamilton, o desejo dele, enfim, eu acho sim, cara, que o Verstappen é um cara que respira, né, eu acho não, isso não é uma opinião minha, é só a gente olhar lá no... mas o Instagram dá pra mentir e tal. Tudo bem, dá. Mas quem aqui duvida que o Verstappen tá toda hora... Não é racing, cara. O pessoal encontra o Verstappen correndo direto. Tem vídeo lá. No GP da Emília-Romanha, ele tava correndo na Fórmula 1, acabava o treino, ele ia pro simulador dele no motorhome, porque ele tava disputando as 24 horas de Nürburgring no iRacing. Então,
E ganhou. Então, assim, é um cara que respira a corrida, né? E aí... Cara, e tem até um comentário... E outra, eu acho que essas gerações... Rapidinho, Garcia, última Claro. frase. As gerações, elas têm feito isso dia após dia, viu, Garcia? O Garcia e Vitor também. Né? Cada dia que passa tem a galera mais obcecada, mano. Você vê o Bortoleto. Eu usei o exemplo do Bortoleto. O Bortoleto é um outro moleque obcecado. Há 10 anos atrás ele corria de kart, e há 5 ele participava das nossas corridas online aqui, Vitor, no F1 Mania. Já pilotava pra caramba. Né? Então você vê que nasceu ali, que tá ali, né? Enfim. O Ariel Slade Aguiar, ele faz um comentário muito bom e que vai me fazer traçar outro paralelo, se me permite, viu, Ariel Slade? Porque ele fala aqui, ó, Verstappen tendo desafiante, talvez ele voltará ao estilo de pilotagem agressivo que vimos até 2021, que eu particularmente gostava, pena que a Fórmula 1 pune por qualquer briga na pista. E isso é um comentário muito bom, e eu espero, inclusive, também, eu tô com você, eu espero que volte. E isso me faz traçar mais um paralelo com o Senna, se me permite. Porque em 88 o Senna teve o melhor carro, em 89 ele perdeu, tendo o melhor carro, mas ok, foi pro companheiro de equipe, tá tudo certo. Né? Em 90, até que o pessoal falou aqui que o ritmo de corrida da McLaren, da Ferrari era muito bom, ok, é verdade. Mas em 90, o Senna foi tão agressivo que ele fez... ele foi, para mim, o único piloto que sentou em um carro de Fórmula 1 decidido a tirar outro competidor da prova. Né? Se isso não é um paralelo com eu não sei, eu tenho um desafiante, esse desafiante está em outra equipe, eu vou ter que partir para algo que transcende o universo das corridas. Eu vou ter que ser... Porque aquilo ali, para mim, foi o ápice da agressividade na história da Fórmula 1. Né? Por mais que... o Prost deu nele no ano anterior. O Schumacher bateu no Rio em 94, bateu no Rio em 97, mas em reação num momento de corrida. O cara que sentou no carro e falou, eu vou bater, foi o Senna. Não acordou pensando nisso, né? O Prost, eu digo. O Senna acordou pensando nisso. O Senna acordou pensando, eu vou bater no Prost, a gente vai abandonar e aí eu vou ser campeão do mundo. Né? Por quê? Porque ele tinha um desafiante. Até isso você pode traçar como um quase paralelo, caso o Verstappen volte a ser agressivo para ter um desafiante e tudo mais. Você ficou com o Gabi tá dando risada aqui. Eu tô curioso. É porque é o seguinte, cara. 90% dos brasileiros defendem, né, essa atitude aí do Senna, mas é tão absurda, falando... É muito absurdo. Porque eu peguei aqui, tava aqui quieto, vocês começaram a provocar esse assunto, e aí me veio, né, Cara, é muito absurdo mesmo. Muito. Você sentar num kart, né, porque eu fiquei pensando no kart aqui, imagina a treta que não daria... O kart acontece. Isso acontece. Pau ia comer, velho. Ia, né? Numa Pro 500 lá. Nossa. Até no hoje. Lembra que saiu a briga lá? Teve uma briga, os caras saíram no soco. Foi numa 500 milhas. O Tuca Rocha, ele foi atacado. O Danilo. O Danilo, acho que foi, né? É, isso. E o Tuca Rocha. Finado Tuca Rocha. Finado Tuca Rocha, Enfim, cara, é um absurdo mesmo. Por isso que eu tava dando risada aqui. O cara sentou no carro e falou, vou lá e vou ganhar a corrida, e bateu. Sim, por mais que não tenha sido a batida mais violenta da história, mas concordo, é o ápice da agressividade da Fórmula 1, né? E seria, como que chama, Garcia? Se fosse um crime, ele teria um agravante de ser premeditado, né? Doloso. Premeditado. Premeditado é verdade. E sabe o que é muito louco? Vocês estavam contando isso e eu fico pensando, né? A gente brasileiro, enfim, brasileiro, o ser humano de modo geral é complicado. Porque eu fico imaginando, né? E aí a gente pode falar assim, a gente só aceitou isso e só não criticou porque ele é brasileiro. Não, é porque a gente gosta do Senna. Se fosse o Piquet fizesse isso, tá vendo? Coisa do Piquet mesmo. Não, é porque o Senna a gente defende, porque o Senna a gente passa pano, porque o Senna a gente não critica, mas é um grande absurdo. E passa mesmo, a gente passa vários panos. É que pra essa em específico eu não consigo, mas... Pra mim, segue o jogo. Pra mim é super segue o jogo, que eu falo isso até hoje sobre os incidentes que acontecem na pista. Né? 1 a 1. Que pra mim é aquelas histórias de 2021, a gente viveu muito isso, né? Um ia lá, dava em um, aí dava no outro. Pra mim tem que punir nada, deixa eles brigarem. O Hélio Frazão tá falando uma coisa aqui, e muita gente em 2021 cravou que o Verstappen ia bater no Hamilton. Porque
que se os dois abandonassem lá em Abu Dhabi, o Verstappen seria campeão. Então muita gente cravou, e quando eu falo assim, não, o Verstappen vai bater no Hamilton, o Hélio Frazão tá dizendo aqui que se a batida desse o campeonato pro Hamilton, ele teria batido no Verstappen. Não acredito. Não sei. O Vitor tá mutado. Não sei, não sei. Não. É que eu pensei em mim. Eu teria batido, dane-se. Você teria batido? Eu teria. Pra ser campeão na Fórmula 1? Sob o risco de ter todos os seus pontos cancelados, como aconteceu com o Schumacher em 97? Não é pra provar, é só não frear na curva. Sabe assim, tipo, tem jeitos e jeitos, né? Tipo o que o Senna fez. Por que você prova que ele bateu de propósito? Você prova porque ele falou que ia bater. Mas então, assim... No caso do Senna, o Prost também... Prost deu o negócio pra ele também, vamos falar a verdade, né? Tudo que ele precisava era que o Prost fosse mesmo do lado dele ali. Se ele tira o pé, e aí como que ele ia fazer? Ele ia virar o volante? Frear, ele ia dar um cavalo de pau e acertar. Não ia ter como, né? Eu já pensei nisso várias vezes quando eu vejo e falo, cara, tudo bem, o Senna, mas o Prost fez tudo que ele precisava, né? Que era pra poder, de fato, ficou uma coisa ali, todo mundo sabia que ele foi lá e jogou ele pra fora da pista, mas eles dividiram a curva, né? E Garcia, pra mim tem um outro detalhe, assim, né? No caso lá do GP de Abu Dhabi, vamos, se a gente rebobinar mais a fita do próprio GP de Abu Dhabi, do fim de semana, era muito claro que o Hamilton ali era bem melhor. O carro da Mercedes era muito melhor. Tanto que o Hamilton ia ganhar com a vantagem absurda, não fosse eu ia falar Sargent, não fosse o... Meu Deus, Dá na mesma, o Latifi. Não, aí veio o Nicola Larini na minha cabeça. Nossa, Então, é que começa com N e começa com L, Nicolas Latifi. Se não fosse o Latifi, ele teria vencido, sei lá, com 20 segundos de vantagem em cima do Verstappen. Lembro que a vantagem era um absurdo de grande, o campeonato estava decidido. Então, assim, naquela situação, e aí você perguntou pra mim se eu bateria, você falou, mesmo correndo risco dos pontos serem tirados, eu falei, acho que daria pra não bater sem ter os pontos tirados. Aí que eu arriscaria mais ainda, porque pensa naquela situação em que se eu não faço a primeira curva em primeiro, acabou, o Hamilton ia ganhar como ele ia ganhar. Então, perdido por um, perdido por meio, é perdido, cara. Mano, vice-campeão. Quem lembra de vice-campeão, gente? O único vice-campeão que se lembra tanto era o Rubinho, porque o povo no Cacete Planeta ficava enchendo o saco do cara. Ou o Massa em 2008. E o Massa 2008. Fora isso, a gente não lembra vice-campeão de campeonato nenhum. O que importa é só quem ganha. E a gente já falou também sobre o campeonato de construtores e pilotos. Quem lembra quem foi campeão de construtores? O que importa no fim é o campeonato de pilotos. O campeonato de construtores dá dinheiro pra equipe. Pra mim não dá dinheiro nenhum. Então assim, o fã não tem pra que ficar lembrando quem foi campeão de construtores. Eu até já usei esse argumento numa outra conversa sobre isso, que é, eu ainda acho que ser campeão de pilotos vale mais pra equipe do que ser de construtores, porque eu acho que o marketing que gera em cima do piloto e a quantidade de patrocínio que ele atrai é bom pra equipe. Mais do que o que deve ter de diferença de dinheiro entre o primeiro e segundo lugar do campeonato de construtores. Então, enfim, nem lembro por que eu tô falando tudo isso, mas eu teria... Mas calma aí, então vou falar aqui rapidinho. Era isso, por isso que eu comecei a falar. Porque é o seguinte, você falando, todo mundo sabe, eu sou torcedor do Hamilton, e em 2021 eu tava com o texto pronto aqui, porque era isso que o Victor falou, 20 segundos, já tava lá Hamilton... trouxeram aqui que eram 13. Era uma vida. Foto... Cara, caramba. E aí aconteceu o que aconteceu. E aí a gente, e eu também, tá? Não tô nem mudando de opinião aqui, não é isso. Mas a gente leu o regulamento, o Should, Could, e realmente o Masi, ele could fazer o que ele poderia ter feito o que ele fez, tanto que ele fez. Agora, se pensar pegando só o recorte do que o Victor falou, foi uma sacanagem, cara. Uma sacanagem tremenda, porque era 13 segundos, e aí tinha que liberar um monte de cara, liberou tudo, o negócio caiu ali, caiu no colo do Verstappen. Então, pra quem, né, pro Hamilton ali, se a gente faz esse recorte, né, pra finalizar, por isso que ele ficou mordido, cara. Por isso que ele tava ali campeão do mundo já, pensando que onde ele ia botar o troféu dele lá na sala dele, cara, naquelas voltas, e aí aconteceu o que aconteceu. Realmente ali, né, Masi foi demitido, até hoje não ficou comprovada, porque não foi deliberadamente de novo, né, não foi ali o que o Masi fez, ele poderia ter feito, né, mas que foi uma grande sacanagem, foi.
Mas pra mim, sei lá, a gente pode entrar nessa discussão de 2021, já faz 3 anos, mas é que, de novo, o Masi pode fazer tudo que ele fez, até porque tem um artigo meio que no regulamento que no fim ele cancela todos os outros, fala o diretor de prova pode fazer o que quiser, igual coisas bobas do tipo, a regra diz que bandeira vermelha tem que ser largado parado. Mas o cara diretor de prova quiser, pode fazer largada lançada. Então, pra que tem a regra? Enfim. E foi a mesma coisa que aconteceu no caso do Hamilton no Verstappen. No fim, o que tirou o título do Hamilton, e aí pra mim é uma sacanagem, é o safety car. Não o safety car, a decisão de entrar o safety car, mas foi a batida do Latifi, que é um acaso, que é um azar do Hamilton, sorte do Verstappen. Porque, de novo, assim, pra mim, quando é deliberado, os caras iam inventar um motivo pra ferrar a corrida do Hamilton. Que seria, sei lá, do nada o Michael Masi punir ele por... fez não sei o quê, que ele nem fez. Sabe assim, no fim, a circunstância só existiu porque houve um safety car, senão ele teria vencido com 13 segundos de vantagem. E não ia ter Michael Masi que tirasse o título dele. No fim, o que foi sacanagem, e aí sacanagem no sentido... Eu entendo que quando você fala sacanagem, não é de ser roubado, né? É de tipo, cara, que azar que ele teve. Sacanagem da vida, né? Car, porque é o que você falou, o texto estava pronto, ele ia ser campeão. A Mercedes estava muito melhor em Abu Dhabi. A gente já sabia no sábado que o Hamilton ia ser campeão, porque a vantagem era muito grande da Mercedes. Todos os treinos deixavam isso muito claro. Era uma daquelas poucas pistas que tiveram no ano em que não ia ter briga entre os dois, que a gente já sabia que ia ser um domínio da Mercedes. Sim. Pior que o George comenta aqui, né? Vamos ser sinceros, sem torcida. O George sempre, né? Se a SEC fosse cumprida, o Lewis Hamilton era campeão. Pior que não, George. O pior é que não, cara, porque ele poderia, né? Porque vamos lá, de novo, a gente entrou nesse assunto rapidinho, né? O Latifi bateu lá e que realmente foi o culpado por tudo foi o Latifi. Não tivesse batido, não tinha acontecido nada. O Hamilton campeão, 13 segundos de vantagem, texto pronto da F1 Mania, já era. Estava resolvido. Mas não, o Latifi bateu. E aí entrou o safety car. E aí quando entrou o safety car, a gente tinha ali, fim da corrida, vários pilotos, né, em ordem diferente, né? Então, o que o Michael Masi fez? Ele poderia ter liberado a corrida da forma que estava. O Verstappen teria que passar vários retardatários, etc. O Hamilton teria ganhado da mesma forma. Mas ele também poderia ter liberado alguns, que foi a discussão, que ele liberou alguns retardatários para passar. E lá na regra, tá escrito lá que ele pode liberar N, que significa 1, 2, 3, 10, 20 ou nenhum. Né? Exatamente. Eu teria escrito every ou all, né? Que significa todos. Sim, exato. Então ele pela regra, George, ele fez assim, ele poderia ter feito, poderia não ter feito. Agora, o que eu penso aqui, agora talvez seja a gente se acostumou com o usual, porque geralmente todos os carros eram liberados. Exatamente. O procedimento padrão é libera todo mundo. Mas se o não libera diretor ninguém, de prova entender de outra maneira, porque naquela situação liberar todos faria com que eles precisassem dar mais uma volta. E a corrida acabasse. O campeonato terminasse em bandeira verde. De novo, não é? Acho que nem só pela questão da disputa, para ver uma disputa direta. Era para o campeonato não terminar com um safety car. Perfeito, por isso que eu acho que não foi deliberado. Que nem o Eric comentou aqui, que foi deliberado. Porque quando você fala que foi deliberado, parece que o Masi falou, não, vou dar o título pro tenho que dar o título para alguém, vou dar o título para o Verstappen. Foi causa e efeito, cara. Ele foi indo, eu peguei o papel higiênico na mão. Foi indo. E aí, de repente, ele tava naquela situação, né? Que o Victor falou, você vai terminar o campeonato, 1 ponto de diferença no safety car. Teria sido mais justo pro Hamilton? Teria. Ou se a Mercedes tivesse chamado ele pros boxes, né? Ele não teria perdido o campeonato também. É que aí talvez a Red Bull não chamasse o Verstappen e... Mas aí será que o Verstappen seguraria? Acho que não, mas enfim, E aí o que eu mais vem aqui, resumindo, o Thales até fala que o Masi, por culpa dele, a demora para tomar a decisão, ou então não dar uma bandeira vermelha, por exemplo. Né? Que aí colocaria todo mundo em igualdade de disputa. Teria sido a melhor decisão. O que a gente falou, rompe a corrida. Mas não é que eu errei para privilegiar o Verstappen. Não,
Errou. Fora que teria sido muito legal o campeonato terminar com uma largada. Nossa. Imagina. Aquele campeonato terminar com uma largada ia ser um negócio Você tá doido. enfim, de Nossa. outro mundo. Uma pena, cara. Eu falo isso, me dá um sentimento aqui no coração daquele título ter sido perdido, mas é isso. Bola pra frente, gente. Bola pra frente. Ano que Gente, vem a vai gente- pra Ferrari, quem sabe, cara. Quem sabe? A gente retoma até um pouco desse assunto amanhã, se for o caso, mas a gente precisa fazer as nossas apostas para amanhã. E lembrando você que está assistindo a gente aí, você também, por favor, participe e deixe a sua aposta para amanhã, porque... Mas antes eu vou embasar as apostas aqui, que eu quero saber do Vitor, do Gavi e você que está assistindo, qual vai ser o pódio para o Grande Prêmio de Mônaco. Mas eu vou embasar aqui rapidinho, porque tem alguns números. A gente teve 70... grandes prêmios de Mônaco realizados até hoje. Porque de 50 para cá, né? Que a prova, na verdade, existe desde a década de 20, mas vamos pensar em Campeonato Mundial de Fórmula 1. Era para ser 74, são 70, porque em alguns anos a prova não foi realizada, incluindo a pandemia. Então são 70. Só em 21 corridas, ou seja, 30% disso, o vencedor não partiu da primeira fila, tá? Tirando aí em 49 corridas, o vencedor partiu da primeira fila, ok? Primeiro ou segundo lugar. Dito isto, Vitor Berto, quem faz o pódio para o Grande Prêmio de Mônaco amanhã? Piastri, Oh! Leclerc e Sainz. Não. Piastri, Leclerc e Norris. A Ferrari vai errar na estratégia. Não vai ser na pista, não. Vai ser nos boxes. Faz tempo que eles não erram, hein? Passa Tá ninguém, chegando impossível. a cada dia sem um erro, é igual quando, né? Vai acumulando. Tá mais, né? Cada dia que você, igual como diz o Abel Ferreira lá do Palmeiras, ele fala um negócio lá. Cada dia que a gente ganha, a gente tá mais próximo da próxima derrota, né? É isso, né? Não, vai ser o erro, quanto mais acumula, o erro vai ser pior. Vai ser igual aquele ano da Red Bull, que não lembro mais se foi o Ricardo, parou nos boxes, não tinha pneu, os caras subindo escada pra buscar pneu. Vai ser esse nível o erro. Você falou isso, eu achei muito engraçado que o Carpini, quando era técnico de São Paulo, ele foi falar, igual o Abel fala, cada derrota nossa nós estamos mais perto da vitória, pra justificar que o São Paulo tava perdendo tudo quanto é jogo. Mas enfim. Parece que eu esse daí falando dos ditados. Então, pelo amor de Deus, né? Mas Gavi, pódio do Grande Prêmio de Mônaco. Não, eu acho que o Leclerc amanhã vai. Leclerc, Piastri. Pobre Leclerc. Não, mas que amanhã tá garantido, Garcia. Entendi. 70% de chance. Isso aí antes aqui. Pô, 70% de chance de ganhar, não é possível, cara. Mas vai de novo. Eu acho que o Sainz não vai manter essa P3. Vai ter duas McLaren no pódio amanhã. Acho que eu vou botar Norris no Sainz e então pra vencer essa corrida. Vai ser o Verstappen desse jeito. Vai, eu não entendi seu pódio, Gabi, desculpa. Não, eu tô tentando lembrar. Leclerc vai ganhar. Piastri e Norris. Sainz não chega no pódio, Norris, Leclerc, Piastri e Norris. Leclerc, Piastri e Norris. O Vitor foi de Piastri, Leclerc e Norris, né? Cara, tá difícil. Eu tô achando, tô vendo vários. Tá bem variado, né? Tá bem variado. Tem até um Alonso Verstappen Pérez aqui, né? Mas isso aqui, claro, a gente sabe que é zoeira, mas. Às vezes não é. Às vezes não é. Vai que acontece a bandeira vermelha bem nessa ordem. Vai saber. Hoje teve bandeira vermelha na Fórmula 2, né? Com carros menores, mas enfim. Teve. Eu vou de. Isso aqui já tava na cabeça, tá, gente? Eu vou de Piastri, o resto é que eu não sei, né? Mas eu vou de Piastri, Norris e Sainz. Pronto. E o Leclerc vai quebrar. Não sei o que vai acontecer com o Leclerc. Vai bater. Vai ter que bater, velho. Não faço ideia. Gente. Vocês querem o fim do Leclerc mesmo, né? Vamos falar uma coisa pra amanhã que vai ser muito interessante, mas muito interessante nessa corrida, que vai ser a largada, né? A largada amanhã vai ser muito boa. Até o hairpin tende a ser muito bom. Olha. Até o hairpin tende a ser muito bom. A gente tem um dos grandes trunfos do próprio Verstappen, inclusive, é a largada. E,
cara, não tem espaço para esses carros todos ali quando alguém larga bem demais. Né? Então até quem larga muito bem tem que ser um pouquinho... O Bortoleto hoje, né? Largou super bem, mas ele fez Não a primeira curva em segundo que ele tirou o pé. Exatamente, Largou não tem bem, espaço pra botou ele. de lado. Fosse outro lugar, tinha passado, mas ali não tinha o que fazer, né? Que ele desce de frente, entrasse e sentasse na Sandevolt ali já, né? Já vai direto. O Drácula tá perguntando aqui que o Panis, né? Se eu lembro de onde que ele largou quando ele venceu, em 14º, quando ele venceu em 96. E ele... Mas naquele dia terminaram só 4 carros, né? Então, E quebrava muito carro, né? Era uma Quebrava, Fórmula 1 né? muito diferente, né? Muito diferente. Mas, Sinto assim, saudades, inclusive, de carros que quebravam. Deixava a corrida um pouco mais interessante, porque tinha um fator que era... imprevisibilidade. Ele quebrava toda hora, né, velho? Se torcia pra quebrar. Eu lembro que você assistia e falava, vai quebrar, vai, quebra. Aí às vezes quebrava, você, quebrou, não era? Era muito louco mesmo. Eu lembro de eu torcer pro Mansell quebrar e ele quebrar. Enfim, sensacional. Se tivesse esses odds, hoje ia ter lá. Quem vai quebrar? Hoje nem deve ter mais. Se bobear, até tem, mas enfim. Deve ter, né? Mas é sempre tipo assim, Sargent ou Joe que vai quebrar. Sempre isso. Sacanagem com os caras também, né? Logo, apesar de tudo, espero um grande prêmio de Mônaco legal amanhã, porque no fim das contas a gente... como foi o grande prêmio da Austrália, o Sainz venceu, todo mundo gostou. A corrida não foi boa não, gente, mas o Sainz venceu porque foi um fator novidade. Mas não foi uma grande corrida, uma corrida até bem meia boca. Né? Então, o grande prêmio de Mônaco, ok, ninguém passa ninguém, mas a gente já começa o grande prêmio de Mônaco com um fator imprevisibilidade em campo. Né? Quem vai ganhar esse grande? Alguém diferente aí vai ganhar, porque o Verstappen a gente acha que não é. Então já vai ter alguma coisa diferente aí, e isso é legal. Certo? Boa. Bom, Boa. Gavi, seu destaque final nesse parque fechado aqui de sabadão. Cara, é isso, né? A gente teve sim, de fato, hoje ali a maior definição da corrida, mas, né, amanhã pode mudar tudo, várias coisas podem acontecer aí, então não percam o Grande Prêmio de Mônaco, 10 horas, né, da manhã, tempo real aqui no F1 Mania, depois tem nossa live. E, cara, queria mandar aqui uns abraços especiais aí pra galera do chat. Lá no começo, o Wizard, o Rodrigão, tava aí. Verdade. Né, dedicando aqui ao São Bernardense. Talvez ele não esteja mais na live, mas meu abraço aí pro Wizard, pra todo mundo do São Bernardo. Tamo junto aqui. Quero deixar um abraço especial aqui também pro, cadê ele? Aqui achei o Luiz Gregório, cara, que tem me citado aí durante a live toda. Tenho acompanhado, ô Luiz, mas não consegui citar você agora ainda. Então fica meu abraço aí, meu obrigado aí por estar me citando também. Todo mundo, o Hélio, o Eric, toda a galera aí sempre junta com a gente. Tamo de volta amanhã aí, Garcia. É isso aí. Perfeito, é isso. Obrigado, Gavi, tamo junto. Vitor, seus destaques finais também. Cara, tô ansioso pra corrida de amanhã, mesmo sabendo que a corrida provavelmente vai ser chata. Mas mesmo se terminar do jeito que começou, o resultado vai ser interessante pro campeonato e vai criar uma expectativa maior pro GP do Canadá, que também costuma ser uma corrida que tem resultados diferentes, apesar de ser por outros motivos e não porque a pista não permite ultrapassagem, mas porque lá às vezes chove, tem grande reta, enfim, lá a corrida costuma também ser interessante e para mim é sempre uma das melhores do campeonato. Então tô ansioso pelo GP de Mônaco, porque ele pode acabar impactando no campeonato. E se por algum acaso também tiver uma vitória do Verstappen, vai ser interessante, porque significa que a história da corrida foi bem legal. Né? Bem lembrado. Seja ele ultrapassando todo mundo, sabe Deus como, seja com um safety car, seja com uma bandeira vermelha, ou seja com uma estratégia incrível de pitstops. Então, acho que amanhã tem tudo pra gente fazer um parque fechado com um assunto e com bastante coisa pra gente continuar vislumbrando para as próximas etapas. Convido todo mundo a acessar o fmania.net, ficar por dentro das notícias. O Rodrigo França tá lá em Miami, ó, tá lá em Mônaco, acompanhando a Fórmula 1 de perto, mandando coisa pra gente. Acompanha também nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo, o site F1mania. Ontem a gente postou bastante foto lá dos bastidores que o Rodrigo mandou pra gente. Fica por dentro aí das nossas notícias. Tem um recado super importante, Garcia, que é o seguinte, apesar de hoje ainda ser sábado, né? Esse final de semana tem, além de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, tem Indy 500, tem MotoGP, tem Fórmula E essa madrugada, tem, que mais?
Turismo Nacional, tem TCR. Será que eu esqueci de alguma coisa? Tem bastante coisa. Provavelmente, porque tem bastante coisa. A NASCAR, Coca-Cola, Tem a NASCAR Charlotte 600, né? Que é a Coca-Cola 600. Tem muita coisa para acompanhar no domingo. E, enfim, a gente tá fazendo cobertura de tudo isso lá no site do F1 Mania. Então, acessa lá e fica por dentro. Boa, perfeito, é isso. Muito obrigado a todo mundo. De novo, acredito amanhã em uma boa corrida em Mônaco, que é um desafio. Só para dizer que faltou, é só esse clichê, Gavi. Faltou só essa frase repetida. Mônaco é um desafio diferente, gente. É uma corrida diferente. Não é tanto piloto contra piloto, é o piloto contra a pista. Eu gosto muito. 78 voltas de lambidas no guarda-rei. Eu adoro isso. Hoje a pista fez uma vítima fundamental, né? Sim. Hoje a pista vitimou o Verstappen aí, então dá pra esperar. É um desafio muito legal. Ó, Garcia, aqui ó, o placar da pista com o Verstappen, ó. 2 já. 2-0, verdade. Pista 2, Verstappen 0. Pista bem 2, lembrado. Verstappen 0. Saldo do fim de semana, cara. Ô, Vitor, a gente tá fazendo aqui. O Gavi que adora. Imagina, mesmo em Imola ele teve dificuldade. Óbvio, de novo, foi na sexta. Foi na sexta. Mas, como eu falei no começo da live, é sintomático. Ele só tá errando tanto, mesmo na sexta, porque ele tá tentando dar mais do que o carro pode. E aí, acaba errando mesmo. É isso. Porque às vezes não é que o carro tá ruim, não. O carro não tá. Você anda lá, você vê ele pilotando, tá equilibradinho, gente. Mas pra ele chegar nos outros é que tá difícil. Então a gente precisa puxar um pouco a mais. É isso, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Legal demais, como sempre, aqui no nosso chat. Voltem todos amanhã ali por volta de meio-dia. Inclusive, quando começar a Indy 500, a gente vai contando pra você aqui. Não embora, não. Né? Então, a gente se fala amanhã por volta de meio-dia. Se não tiver atraso, se não tiver bandeira vermelha, pode acontecer. Então, fica de olho aí também. Muito obrigado. Curta muito o seu sabadão aí. Valeu, Gavi. Valeu, Vitão. A gente se fala amanhã. Tamo junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.